Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria também começar por cumprimentar a todos os aqui presentes e agradecer a presença e os contributos muito importantes que aqui nos deixam. Eu creio, aliás, que a clareza da análise que veio hoje aqui nesta audição permite dizer que só não houve estes contributos quem não tem vontade política de os ouvir. Porque, de facto, muitas das coisas que foram aqui ditas não foram hoje ditas aqui pela primeira vez. E, portanto, a tutela, e neste caso o atual Governo e o Ministério da Educação, têm também responsabilidade política de ouvir e responder àquilo que houve. E, relativamente às questões que foram aqui colocadas, importava também dizer o seguinte: num contexto de alargamento da escolaridade obrigatória, hoje o desafio que se coloca à escola é muito importante. É de perceber se nós queremos uma educação para todos ou queremos rejeitar alguns. E é perceber de facto que instrumentos temos para assegurar a igualdade de oportunidades e de acesso à educação e ao ensino superior. Dizer que, e já à partida, dizer à cabeça que eu gostaria aqui de distinguir ensino vocacional e dual de ensino profissional. Isto porque importa também para a reflexão que se queira fazer sobre esta matéria, dizer que o fundamento, a organização e o funcionamento das várias vias profissionalizantes, em alguns aspectos em concreto, designadamente naquilo que é o ensino vocacional e dual, nos levanta dúvidas e preocupações profundas. Dizer sobre as questões do ensino vocacional, aliás, que o relatório que o grupo de trabalho fez de avaliação da experiência piloto não nos deixa nada despreocupados, muito pelo contrário, das respostas que foram feitas aos 209 alunos, porque o relatório também é só isso, é, na prática, a reprodução das entrevistas aos alunos e aos professores. 209 alunos foram ouvidos e eu creio que aquelas conclusões devem ser estudadas e analisadas com o cuidado que merecem. Aliás, o relatório foi publicado depois da decisão de alargamento e da generalização desta experiência a muitas outras escolas. E isso também deve nos fazer pensar porque é que se fazem relatórios e avaliações se depois não se tem em conta o que eles reproduzem. Dizer sobre o ensino profissional, e é verdade que hoje estamos aqui a falar da questão dos currículos, mas vieram para cima da mesa outros aspectos relativamente à organização e ao financiamento do ensino profissional que podem parecer desligados dos currículos, mas sem financiamento não há forma de contratar professores e sem financiamento não há forma de garantir uma oferta formativa adequada àqueles que são os objetivos que se pretendem. Desde logo porque o ensino profissional é desvalorizado à partida porque, na sua esmagadora maioria, é financiamento PO-PH e não financiamento do Orçamento de Estado. Isto tem implicações no funcionamento das escolas, aliás, há atrasos desde o início do ano letivo que colocam em causa obrigações específicas das escolas, mas também garantias que são fundamentais relativamente aos apoios aos estudantes. Dizer que hoje estamos num contexto de disputa, porque na prática é isso que acontece. As várias escolas estão a disputar alunos para, através disso, conseguir financiamento e, portanto, o próprio sistema está construído não no objetivo de cooperação e de articulação entre a rede, mas de disputa entre a rede. E, portanto, hoje, à partida, aquilo que é a base da organização e do financiamento não está feito para permitir o desenvolvimento económico e social do país através do ensino profissional, mas, na prática, para manter os alunos até aos 18 anos na escola e vejam lá como é que vão dividindo o financiamento que existe. Isto cria dificuldades e eu acho que foram aqui hoje colocadas questões que nos devem merecer reflexão porque são muito importantes. A questão da dispersão da oferta, da excessiva especialização, da desvalorização dos currículos versus o número das horas de estágio, porque o ensino profissional não pode ser visto como um ensino menor e isto passa muito também pela questão da valorização dos currículos, porque também é possível nas vias profissionalizantes e em alguns casos do ensino profissional o princípio da cultura da formação integral do indivíduo e por isso é fundamental que a valorização dos currículos aconteça e não a sua menorização. Isto levanta-nos logo uma questão à partida que é a centralização do estágio. E de perceber hoje que a formação em contexto de trabalho, aliás o parecer do Conselho Nacional de Educação do dia 26 de junho de 2013, ou seja, um parecer que foi elaborado antes do início do ano letivo e que podia de alguma forma ter merecido reflexão por parte do Governo, o que diz é o seguinte: o aumento de 420 horas para 600 até 840 horas da formação em contexto de trabalho é desajustado à situação existente, nomeadamente no interior do país.
Diz também no ponto 10 que a equidade na avaliação externa dos alunos dos cursos profissionais que pretendam aceder ao ensino superior com frente de grau, dando-lhes a possibilidade de realizarem provas adequadas ao currículo do seu curso e não as que se destinam aos cursos científicos ou humanísticos para os quais não foram preparados. Esta questão assume ainda a maior acuidade no momento em que se pretende aumentar a carga horária em formação em contexto de trabalho, o que, independentemente da sua eventual valia, reduz o tempo real de preparação dos alunos para as referidas provas. E isto é o parecer do Conselho Nacional de Educação, não é uma posição do PCP. Isto para dizer que, de facto, a questão da igualdade de oportunidades e do acesso ao ensino superior é hoje uma questão central sobre o ensino profissional. O ensino profissional, houve tempos, e há aqui pessoas que percebem muito mais da matéria do que eu, em que existiam vias de acesso ao ensino superior específicas, em que a valorização do percurso do ensino profissional, da própria PAP, era valorizado. Hoje não, porque a opção por exames e por estatísticas por parte deste governo acaba por, de certa forma, destruir aquilo que é um património riquíssimo e próprio da experiência do profissional. E eu gostava de dar aqui o exemplo. Eu ontem estive numa escola profissional e numa turma, no âmbito de um programa do Parlamento dos Jovens, que é um programa aqui desenvolvido na Assembleia da República, e eu perguntei, era uma turma de 80 do interior do país, e eu perguntei quantos daqueles é que queriam ir para o ensino superior. E nenhum levantou o braço. E eu acho que há aqui questões de dificuldade de acesso, por via das questões que foram aqui colocadas quanto à disciplina específica, mas há aqui outra questão de fundo, que é a questão económica e a caracterização socioeconómica destes alunos. E que num contexto em que o desemprego, os cortes salariais, o empobrecimento das famílias é muito significativo, então também aqui a igualdade de acesso ao ensino superior está profundamente comprometida. A questão também aqui do número de alunos por turma e de perceber de facto, eu estive aqui a confirmar porque podia dizer um erro, mas o número mínimo para a criação de uma turma de vocacional são 22 alunos. E portanto aqui a questão que foi colocada de perceber se estamos a falar de respostas específicas ou estamos a falar de formas de estatisticamente dizer que não há abandono ou insucesso, também merece a reflexão. Quando no âmbito da componente letiva do professor não é valorizado o tempo que tem que acompanhar a PAP, é dizer que têm que fazer a PAP, isto de facto vai-vos dar muito trabalho e vai ser fundamental para vocês, mas isto não vai ter valor nenhum no final da vossa avaliação. Isto é até do ponto de vista do descrédito da formação para os alunos, tem também um efeito que eu acho que é muito negativo. Dizer que, de facto, hoje a lei não diz que um aluno do profissional não pode ir para o ensino superior. A lei não diz isto, também era o que mais faltava. Mas, objetivamente, as dificuldades que se colocam são profundamente negativas. E no que diz respeito ao regime de faltas, à carga horária, ao acesso ao ensino superior, objetivamente, este governo está a discriminar os alunos do ensino profissional. Porque é isso que acontece quando o aluno se tem que preparar sozinho para uma disciplina que não teve no seu currículo. Normalmente no período em que está a realizar o estágio. Normalmente sem dinheiro para pagar explicações. Não há igualdade de oportunidades, efetivamente, no acesso ao ensino superior. E, portanto, são preocupações que temos relativamente a isto. Porque o tempo também já é pouco. Eu gostava aqui de colocar o seguinte, que é o discurso que me preocupa, não apenas em relação ao ensino profissional, à escola pública em geral, de que o problema do desemprego é da escola. O problema do desemprego não é da escola. E a escola também não resolve o problema do desemprego, como bem alguém aqui disse. Porque o problema são décadas de destruição do aparelho produtivo nacional, da agricultura, das pescas, daquilo que é a capacidade produtiva e desenvolvimento de um país, e que agora alguém se lembrou de dizer que o problema é não haver cursos profissionais que garantam. Não, aliás, os nossos jovens são tão bons cá como lá fora, que assim que chegam aos outros países fazendo aquilo que o Primeiro-Ministro manda, que é emigrar, porque cá não tem alternativa, adaptam-se a qualquer situação. E, portanto, não é um problema de formação. Nós estamos licenciados em caixas de supermercado. E, portanto, não é um problema da formação inicial, nem da formação da escolaridade obrigatória. É um problema de um desperdício. Que sucessivos governos, e em particular o atual governo, fazem àquela que é a geração mais qualificada de sempre, mas aquela a quem dizem que emigrem porque o país não tem respostas. Não, efetivamente o que é preciso é colocar o conhecimento, o ensino profissional, a experiência concreta ao serviço do desenvolvimento económico e social do país. Mas não é possível responsabilizar a educação por um caminho que é um caminho que não é de salvação, mas é de destruição do país. Muito obrigada.